That's how you change the world. That's how you change the world. Fala galera, beleza? De volta com vocês no canal Dicas de Concurso, meu nome é Jonatas. Nessa videoaula eu vou estar falando com vocês a respeito do processo de industrialização no território brasileiro, ok? Eu até já abro um parêntese porque eu tenho uma videoaula já no canal a respeito de industrialização no mundo, num contexto global, num contexto geral. Já nessa aula, como eu falei, é especificamente o processo da indústria no território brasileiro. Então eu recomendo que você também assista a outra aula. Eu tenho também alguns vídeos sobre globalização, são 3 videoaulas de globalização. Eu sempre procuro fazer vídeos curtos para justamente ser o mais objetivo possível para você acompanhar e estudar. Bom, galera, quando a gente fala a respeito de industrialização no Brasil, nós separamos em alguns períodos. A industrialização efetivamente dentro da história vai acontecer no período de Getúlio Vargas, na década de 30. Então, quando a gente estuda industrialização, eu peço que você anote esses períodos no seu caderno. Nós temos o período pré-Vargas, ou seja, antes de Vargas, que começa ali no Brasil colônia, pega o Império, vai até o período da República. Depois, na década de 30, nós temos o período de Vargas, né? Década de 30, década de 40 ali mais ou menos. Depois nós temos o período pós-Vargas. E no período pós-Vargas da industrialização é o período de Juscelino Kubitschek e a intervenção militar no Brasil. E depois nós temos o período de atualidade, que vai de Fernando Collor de Mello em diante. Ok? É assim que nós dividimos os períodos de industrialização no Brasil. Bom, galera, para vocês se situarem no espaço, no tempo, a Revolução Industrial no mundo só vai ocorrer em 1780. Em 1780, nós temos o início da Revolução Industrial, quando o inglês chamado James Watt ele inventa uma máquina a vapor e traz posteriormente a aplicação dessa máquina a vapor na indústria, ok? Em 1780. E a Revolução Industrial, na verdade, ela é dividida em 2 períodos. A primeira Revolução Industrial, que é chamada de Revolução do Carvão e do Ferro, e depois nós temos a segunda Revolução Industrial, que é chamada Revolução do Aço e da Eletricidade. O Brasil, nós sabemos, foi descoberto em 1500, Portugal praticamente abandonou o Brasil de 1500 até 1530. A única coisa que os portugueses faziam aqui era explorar o pau-brasil. Depois de 1530, Portugal dá início efetivo ao processo de colonização, enviando para o Brasil Martim Afonso de Souza. Ele veio com 4 navios, 400 homens, ok? Para dar início à monocultura, com o cultivo da cana-de-açúcar, que foi o primeiro ciclo econômico do Brasil. Dentro da ideia dos ciclos econômicos do Brasil, nós tivemos 4 ciclos econômicos, que foi o primeiro a cana-de-açúcar, o segundo foi a mineração, a terceiro foi o café e o quarto foi a borracha, ok? Esses são os ciclos econômicos do Brasil. Às vezes, simultaneamente, por exemplo, junto com a mineração, nós também tínhamos o cultivo da cana-de-açúcar. Ok? Isso é apenas para você entender o contexto geral. Eu já falei numa videoaula a respeito das invasões holandesas, da insurreição pernambucana, ok? Nos anos 1600 até 1700, o Brasil assim teve um estrago financeiro muito grande, ok? Com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. A partir de 1700 aproximadamente, os brasileiros, os paulistas, descobrem ouro nas Minas Gerais, descobrem ouro nas Gerais, e o Brasil inicia o processo da extração do ouro, do diamante no Brasil, desses minerais, dessas pedras preciosas. E interessante que em 1703, falando sobre industrialização, Portugal assinou com a Inglaterra o Tratado de Malfen, que é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. E nesse tratado, Portugal se comprometia a comprar os tecidos ingleses e os ingleses se comprometiam a comprar o vinho português. E nesse Tratado de Malten, o Tratado de Panos e Vinhos, Portugal se lascou, porque a demanda de Portugal por tecidos era muito grande. E em contrapartida, a demanda dos ingleses por vinho era muito pequena. E isso trouxe uma balança comercial desfavorável para Portugal.
E o ouro que o Brasil descobriu, ok? O ouro que foi descoberto no Brasil nesse período ali de 1700 foi basicamente utilizado para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra. É muito importante você saber o Tratado de Malten, ok? O Tratado de Panos e Vinhos. Um outro fator também muito importante no processo de industrialização do Brasil foi o Alvará de 1785. O Alvará de 1785 foi instituído por Portugal para frear o processo de industrialização no Brasil. Repare que a industrialização no mundo começa em 1780 e já em 1785 vem o Alvará, o chamado Alvará de 1785, que proibia a produção de manufaturas no Brasil, ok? Para que fábricas não fossem instaladas no Brasil. Portugal alegava que se os brasileiros, se os colonos passassem a um processo de industrialização, eles deixariam de cultivar e de explorar a terra, ok? Então Portugal já deu logo de cara uma cacetada no Brasil, freando o processo de industrialização no Brasil, colônia, em 1785, com o Alvará de 1785. É importante também a gente abrir um parêntese aqui, porque é o seguinte, existia, ok, uma certa industrialização, só que no Brasil colônia, só que muito rudimentar nesse período, ok? Por exemplo, Portugal permite que o Brasil hajam fábricas que produzam panos grossos para os escravos, ok? Então, permitia-se sim uma industrialização extremamente precária, extremamente rudimentar, ok? Apenas para fornecer panos para os escravos. E você sabe muito bem que escravo não ganha salário, ok? Então, o Alvará de 1785 é importante também você guardar aí no seu caderno. Outro fator importante foi a abertura dos portos às nações amigas, assinado pelo rei Dom João VI no Brasil em 1808. Nós sabemos pela história que Napoleão havia decretado um bloqueio comercial, um bloqueio continental contra a Inglaterra. Devido a uma dívida muito grande de Portugal com os ingleses, o rei de Portugal continuou fazendo comércio, desobedecendo às ordens de Napoleão. Diante disso, Napoleão resolve invadir Portugal. A família real portuguesa, junto com a nobreza, às pressas, eles fogem para o Brasil, escoltada pela marinha inglesa. E ao chegar no Brasil, é o momento e a hora de pagar a dívida com os ingleses. Então ficou estabelecida uma taxa sobre os produtos importados, onde as nações pagariam algo em torno de 24%, os produtos dos portugueses pagariam uma taxa de 16%, já os produtos ingleses pagariam uma taxa em torno de 14%, 15%. Uma taxa de impostos eles pagariam até menor do que os produtos dos portugueses. Entenda que veio muita gente de Portugal para o Brasil e a demanda, a necessidade por produtos, surge abruptamente um mercado consumidor muito grande. E com a abertura dos portos às nações amigas, começa a haver uma enxurrada de produtos importados. Porque em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, com a família real no Brasil, com a nobreza real no Brasil, há uma liberdade agora para que a indústria brasileira avance. Só que devido a essa concorrência dos produtos estrangeiros, devido a nossa indústria ter ficado congelada com o Alvará de 1785, é difícil para a indústria nacional concorrer com a indústria internacional. Vale ressaltar ainda, galera, que durante o Brasil Colônia havia o chamado Pacto Colonial, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Já agora, com a abertura dos portos, as nações amigas, há uma liberdade para a indústria, há uma liberdade para o comércio. Depois nós chegamos em 1844, quando o ministro da Fazenda, o ministro Alves Branco, ele estabelece a chamada Tarifa Alves Branco. Devido a esse privilégio dos ingleses, devido a uma necessidade de avanço industrial no Brasil, esse ministro da Fazenda, ele muda as taxas sobre os produtos industrializados. E na Tarifa Alves Branco, basicamente, nós podemos dizer que os produtos importados com similares no Brasil pagariam uma taxa em torno de 60% de impostos. Já os produtos importados
que não houvesse similar no Brasil, pagaria uma taxa em torno de 30%. Esse período foi a chamada tarifa Alves Branco, que logicamente não agradou aos ingleses. Em 1854, uma figura que se destaca muito foi Irineu Evangelista de Souza, conhecido na história como Barão de Mauá. Se você não assistiu o filme Mauá, O Imperador e o Rei, com Paulo Betti, se eu não me engano, acho que com Malu Mader, eu recomendo, peço que você esteja assistindo, porque esse filme, galera, ele é muito bom para você entender essa ideia de industrialização na cabeça do Barão de Mauá. Bom, galera, para vocês terem uma noção, Irineu Evangelista de Souza, ele era um funcionário de comércio. Só que ele percebeu que o Banco do Brasil estava falido. Ninguém queria comprar ações do Banco do Brasil. Então ele pensou, cara, se o banco é do Brasil, se o banco é do governo, uma hora eles vão querer levantar o Banco do Brasil. Então as ações estavam sendo vendidas a preço de banana e ninguém queria ações do Banco do Brasil. E aproveitando esse momento de baixa, ele foi lá e comprou ações do Banco do Brasil. Eu até abro um parênteses, né? Eu particularmente eu recomendo, quem quiser comprar ações da Petrobras, eu acho que é o momento, porque a ação está bem lá embaixo e depois eles vão levantar as ações da Petrobras. Assim como às vezes o dólar, ele está em baixa, daqui a pouco eles levantam de novo o dólar e vai lá para cima. Quem comprou dólar se faz. Então, voltando a Irineu Evangelista de Souza, ele comprou ações do Banco do Brasil no momento em que ninguém queria comprar. E no momento em que eles foram revitalizar, no momento em que eles foram levantar o Banco do Brasil, quem que chega com uma mala cheia de ações do Banco do Brasil? Irineu Evangelista de Souza, que ficou conhecido por isso como Barão de Mauá. Com isso ele se tornou extremamente rico, extremamente poderoso. É tão interessante no filme você ver que ele tinha uma visão de futuro, um empreendedorismo muito grande, né? Chega uma hora no filme que a moeda dos ingleses, eles mostram isso de fato aconteceu. A moeda dos ingleses, eu não lembro se era a libra esterlina ou se já era dólar, né? Mas eu acho que na época era libra esterlina e o Brasil era o chamado réis, né? Então a moeda dos ingleses estava extremamente valorizada, enquanto a moeda do Brasil estava muito desvalorizada. E como o Barão de Mauá possuía muita grana, muita moeda em libra nos seus bancos, o que ele fez? Ele vendeu a sua moeda, né, a libra esterlina, para os brasileiros a um preço muito baixo. Com isso, houve uma enxurrada de moeda inglesa no mercado brasileiro e, logicamente, os brasileiros compravam a moeda dos ingleses com o réis. Então, no final, havia uma enxurrada de moeda inglesa no mercado brasileiro e quem detinha praticamente quase toda a grana, a moeda, o réis brasileiro, era o Barão de Mauá. Então ele desvalorizou a moeda inglesa e valorizou a moeda brasileira e no final quem é que estava cheio de moeda brasileira valorizada? O Barão de Mauá. Então se você não assistiu, mais uma vez eu recomendo que você assista o filme Mauá, o Imperador e o Rei. Então o Barão de Mauá, galera, ele investiu em estaleiros, ele investiu na indústria, ele trouxe uma estrada de ferro para o Brasil, ok? Ele colocou um cabo de fibra ótica para ligar o Brasil com a Europa por telégrafo. Então ele trouxe uma iluminação de gás para a cidade do Rio de Janeiro. Então era um homem muito à frente do seu tempo. Então eu destaco para vocês também, dentro desse período da industrialização, muito fortemente, o Barão de Mauá. De 1889 até 1930, nós temos o período republicano, conhecido também como República Velha. Velha porque a nossa república nasceu muito atrasada, ok? O nosso país, né, o Império, né, a família real no Brasil foi um dos últimos reinados a cair no mundo. Embora alguns países ainda tenham permanecido com uma monarquia, mas é uma monarquia muito mais para efeito de simbolismo e não de governo, certo? Então esse período republicano vai de 1889 no Brasil até 1930. Dentro desse período nós destacamos a Primeira Guerra Mundial e o crack de 1929, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York de 1929. Falando sobre a Primeira Guerra Mundial, nós podemos tirar assim de conhecimento sobre esse assunto, que mesmo com a guerra em 1914, havia uma demanda, um consumo mundial muito grande.
Então foi um momento em que, devido a uma guerra muito grande, a concentração da guerra, principalmente na Europa, não chegavam para o Brasil produtos industrializados. Com isso, a indústria brasileira conseguiu respirar e foi obrigada a se desenvolver para poder suprir a demanda da necessidade tanto do comércio nacional como do comércio internacional, porque as bombas estavam destruindo muitas fábricas no exterior. E com isso, a indústria do Brasil se desenvolveu para atender essa demanda internacional. Falando sobre a crise de 29, ela foi muito ruim para os cafeicultores, ok? Houve uma desvalorização muito grande do café com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Muitas sacas de café eram queimadas para que o café tentassem controlar o preço do café no mercado internacional. E é justamente devido a essa crise em 1929, a essa crise no café, que chega ao poder em 1930 Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas. Vargas vai ficar no poder de 1930 até 1945 aproximadamente, e depois ele volta em 1951, sendo eleito em 1950. Ele volta em 1951, vai ficar até 1954, quando ele comete suicídio. E galera, a história do Brasil, ela é dividida em antes e depois de Vargas. A história do mundo, é dividida pela cronologia em antes e depois de Cristo. No Brasil, a história do Brasil é dividida em antes e depois de Getúlio Vargas. Bom, galera, eu até anotei aqui algumas das principais características do governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tinha um governo nacionalista voltado para o mercado internacional. Ele era um cara assim, que tinha uma cabeça estratégica muito avançada para a época. Ok? Então eu até fiz algumas anotações. Ele procurou investir em áreas estratégicas para dar visibilidade ao Brasil. E dentro das coisas assim que Getúlio Vargas ele criou, eu destaco para vocês a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1942. A importância, galera, da Companhia Siderúrgica Nacional de 1942 é que essa companhia ela foi financiada com dinheiro norte-americano, foi financiada com dinheiro dos Estados Unidos da América. Agora, em troca desse financiamento, o Brasil se posicionou na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, enviou militares, combatentes para atuarem ali na altura da Itália, certo? E também foi colocado uma base militar dos Estados Unidos no Rio Grande do Norte, ok? Isso é importante para concurso público. É tão interessante nessa época que surgiu o tal do forró. Ok? Esse ritmo que nós conhecemos dessa musicalidade brasileira tem esse nome justamente porque era falado assim, era for alls. Em inglês seria mais ou menos, eu acho que para todos. Só que aí no Brasil, devido à nossa breguice, ficou chamado até hoje como forró, que era for alls, certo? Então eu destaco para vocês, em 1942, a Companhia Siderúrgica Nacional. Também algo importante que Getúlio Vargas trouxe para o Brasil, criou no Brasil, foi a Vale do Rio Doce, em 1946. Outra coisa importante foi a Fábrica Nacional de Motores. Outro importante também foi a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, chamada também de CHESF, que é a abreviação da Companhia Hidrelétrica do Vale São Francisco. Getúlio Vargas, galera, também ele criou a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, a consolidação das leis de trabalho. Trouxe o 13º, trouxe férias, ok? Trouxe direitos, trouxe deveres para os empregados, para os funcionários. Então o avanço com Getúlio Vargas foi gigantesco, foi monumental para o Brasil. Ele também trouxe, galera, essa CLT, essa consolidação das leis de trabalho, para criar no Brasil uma classe média consumidora, certo? Outra questão que, tipo assim, Getúlio Vargas ele fica no poder, então, de 1930 até 1945, 1946, vai entrar no governo o presidente Gaspar Dutra. O presidente Gaspar Dutra,
ele pega, galera, num contexto global, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, ele rompe, por exemplo, o Brasil com o Dutra, rompe relações com a União Soviética, né? Surge, né, depois da Segunda Guerra Mundial a chamada Guerra Fria, uma ordem bipolar no mundo. O mundo, assim, por algumas situações quase veio a ser destruído completamente com as bombas nucleares ou com as ameaças dessas bombas nucleares. Então Dutra, assim, ele não foi muito importante no processo de industrialização, até mesmo porque Dutra não pegou o mundo assim com uma estabilidade econômica muito boa. O mundo vinha de um pós-guerra, ok? Houve um gasto muito grande. Então, Dutra, ele tentou combater a inflação, mas para combater a inflação, ele acabou reduzindo o poder de compra da população. Eu até abro um parênteses, porque essa crise atual, eu sempre falo isso, é algo que é óbvio. Eu sou formado em administração de empresas, né? Eu tenho feito especialização em administração pública, né? É muito óbvio que no governo PT, o governo Lula, o governo Dilma, né, o Brasil não investiu em industrialização. Depois nós vamos entrar em atualidade. E o governo brasileiro desse PT baseou o crescimento econômico da nação na capacidade, no poder de compra dos brasileiros. Quando, na verdade, o crescimento econômico de uma nação ela tem que ser baseada na capacidade produtiva, na indústria. Porque é a indústria que gera emprego, é a indústria que gera renda, ok? É a indústria que dá às pessoas o poder de compra. Então, hoje eu e você pagamos bolsa prisioneiro, né? Auxílio, eles chamam auxílio, né, para os presos, né? Bolsa gás, né? E essa infinidade de pacotes de bondade. Quem paga a conta? Alguém paga a conta. E num governo petista extremamente corrupto, com denúncias de corrupção assim, saltando pelas têmporas, galera, é inegável isso, essa ótica, ok, econômica, que nós podemos também analisar a respeito desse governo. Mas Gaspar Dutra ele vai ficar de 1946 ali aproximadamente até 1950. Em 1950 há uma nova eleição e Getúlio Vargas volta ao poder. Em 1951 ele assume e vai se suicidar em 1954, 53, 54, se não me falha a memória. Bom, galera, nesse segundo período de Getúlio Vargas, eu destaco para vocês o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento, né, para incentivo das empresas privadas. Ele trouxe o BNDES. E nós temos também a criação da Petrobras em 1953, ok? Temos a criação da Petrobras. Um outro fator importante que Getúlio Vargas ele trouxe foi o incentivo, ou a marcha para o oeste, para que a população fosse para a Amazônia, fosse para o norte do Brasil, que era uma área extremamente inóspita. Se hoje, em pleno século XXI, né, em 2016 que eu estou gravando esse vídeo, ainda tem áreas extremamente isoladas da Amazônia, né, do Pará, do Acre, do Roraima, do Rondônia. Imagina naquela época, galera. Então, ele incentivou essa marcha para o oeste. E essa marcha para o oeste depois foi incentivada ainda mais com Juscelino Kubitschek, mas ela surge efetivamente com Getúlio Vargas. Em 1956 vai chegar ao poder no governo da presidência da República do Brasil o Juscelino Kubitschek, né, apelidado de JK. Juscelino Kubitschek, galera, ele fica no poder de 1956 até 1961, né? Depois ele morre num acidente de carro, certo? Eu anotei, galera, também algumas coisas a respeito de Juscelino Kubitschek, porque é muita coisa para a gente guardar de cabeça, ok? Então, nós temos aí, galera, na década de 50, existia ainda uma falta muito grande, por exemplo, de energia. Não existia energia naquela época, as redes de transporte eram extremamente precárias, havia dificuldade nas vias de comunicação. Não é hoje como você pega um celular, um telefone fixo, ok? A sua internet, você se comunica, você fala rapidamente. Até para uma carta era difícil e complicado naquela época, certo? E existia também na década de 50 uma dependência muito grande do capital estrangeiro, algo que eu reforço aqui para vocês.
Então o Juscelino Kubitschek, galera, ele assume o poder e ele tem uma ótica nacionalista muito parecida com a ótica de Getúlio Vargas. Então, quando o Juscelino chega ao poder, ele traz o famoso plano de metas. O plano de metas abarcava 7 frentes. Visava a parte agropecuária, a saúde, a educação, a mineração, a construção civil, o transporte e a energia. Juscelino Kubitschek, galera, ele trouxe uma malha rodoviária muito grande. Ele investiu dos recursos, da grana, do capital, de tudo que ele investiu, cerca de 73% era apenas para energia e transporte. Apenas 73%. Ele, por exemplo, ele criou uma malha rodoviária de 14.970 quilômetros de estradas. E se você olhar para esses 73% apenas em transporte e energia, ele deixou apenas 4% para educação e saúde. Tipo, quem quiser saúde, quem quiser educação, que morra. Então, ele trouxe um problema muito grave que perdura até os dias de hoje. Eu costumo pensar que esse problema muito grande que temos na educação e na saúde vai começar lá atrás com Juscelino Kubitschek. Mas galera, antes de criticar também, vamos analisar. Nosso país é um país extremamente corrupto. Sempre foi assim, desde a época do Brasil pré-colonial, colonial, no Império, na República, ok? Até os dias de hoje. O Brasil hoje é uma república, né? Mas teve o período, né, em que Getúlio Vargas ele assumiu o poder de uma forma ditatorial, ok? Então, assim, fazendo uma análise sobre Juscelino Kubitschek, eu pergunto para você, tente se imaginar naquela época, como você ficaria hoje sem uma energia elétrica, ok? Se você quisesse chegar em casa cansado do trabalho e querer tomar um banho, como é que você faria, ok? Então, ele viu essa necessidade, ok? De que as pessoas tivessem energia. A luz que nós temos nas estradas, nas ruas, né? Se é precário hoje, imagina naquela época, ok? Então, a gente tem que pesar, quando analisa Juscelino Kubitschek, os dois lados. Então, ele trouxe esse plano de metas de 50 anos em 5, né? E com isso, galera, acarretou sérios problemas e certo desenvolvimento também. Então, ele investiu em bens de consumos duráveis, principalmente nos automóveis, ok? E nos eletrodomésticos. Eu quero que tudo que eu estou falando aqui, que você esteja anotando no seu caderno, ok? Então, galera, ele criou, por exemplo, a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Ele criou Furnas, ele criou a SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para justamente aliviar e trazer um desenvolvimento no Nordeste, embora uma das características do governo de Juscelino Kubitschek foi uma concentração industrial no Sudeste. Lembra que eu estou falando sobre industrialização. Juscelino Kubitschek ele trouxe uma concentração industrial justamente no Sudeste. Galera, essa SUDENE, né, depois nós tivemos SUDAN, nós tivemos, né, vários outros órgãos, outras superintendências de desenvolvimento regionais, ok? Galera, esses organismos criados pelo governo foi justamente para atender uma necessidade dos corruptos. Ok? Então, por exemplo, você tem a SUDENE, uma das a DENOT, né, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que foi implementado lá no sertão nordestino. As obras que foram para esses órgãos foram aplicados dentro das propriedades privadas dos coronéis, ok, lá do Nordeste. Então, é muito complicado quando a gente fala do Brasil. Bom, Juscelino Kubitschek ele deixou, galera, uma dívida externa muito grande, ok? Ele deixou uma inflação tremenda, porque, cara, o que não faltou foi cheque em branco para investir, ok? Nesse desenvolvimento. Ele trouxe justamente o que eu falei desse rodoviarismo. Galera, o modal rodoviário é um dos modais mais caros que existe. O Brasil não investe no modal ferroviário, o Brasil não investe no modal hidroviário, é muito pouco, ok? E o Brasil possui grandes extensões de rios. Você não consegue querer, tipo assim, você pega um ônibus para ir do Sudeste até a região Norte, você pega um ônibus, você pega um avião, mas você não consegue pegar um barco, um navio que faça esse trajeto.
ok? Então, essas são as principais características que eu posso destacar para vocês a respeito desses governos. É lógico que eu passo essa aula, mas você não pode deixar também de fazer a sua pesquisa a respeito desses governos. E para finalizar, eu deixo para vocês o tripé econômico de Juscelino Kubitschek. Nesse tripé econômico, nós temos a indústria de base com capital estatal, né, onde foi investido em eletricidade, siderurgia e metalurgia. Nós temos o outro tripé, né, outra parte desse tripé, que é a indústria de bens de consumo não duráveis, onde Juscelino Kubitschek investiu com o capital, no capital privado nacional, né, onde nós temos os produtos alimentícios e têxteis, e nós temos a indústria de bens de consumos duráveis, com capital privado internacional, onde foi investido em eletrodomésticos e automóveis, ok? Lembrando que energia e transporte recebeu uma gigantesca grana, ok? 73% dos recursos foram para transporte e energia. Bom, galera, eu finalizo aí essa primeira videoaula a respeito da industrialização no Brasil. É coisa pra caramba, eu nem sei quantos minutos vai dar essa aula, mas não tem como, quem é concurseiro tem que estudar, então tá aí bem mastigadinho pra galera aí, né, que tem interesse. Depois eu vou falar, galera, para finalizar, a respeito do governo dos militares e o período atual relacionado à industrialização no Brasil. Então, se você gostou, deixa um like aí, galera. Dá um trabalho aí fazer essas aulas, certo? Então, eu agradeço aí, já tem, galera, quase 80 inscritos no canal, né? Eu tava contando, parece que tem mais de 5.000 visualizações aí já. Então, eu agradeço aí vocês que têm dado esse apoio, né? Às vezes, galera, pode haver um conflito relacionado à cronologia, e é cansativo também gravar os vídeos, às vezes até a cabeça pode falhar aí, mas assim, eu acredito que de uma maneira geral, né, eu tenho passado o que é fundamental para concurso público daquilo que vocês realmente precisam, né? Geralmente em canais do YouTube, né, surge sempre os especialistas, né? Mas a minha intenção aqui é estar ajudando vocês aí que pretendem fazer concurso público. Galera, eu até finalizando assim, falando não mais a respeito de industrialização, quando eu comecei a estudar, se não me engano, nos anos 2000, 2001, na minha cidade, galera, ninguém tinha internet, ninguém tinha YouTube, né? Não havia cursinho preparatório. Depois de uns 2, 3 anos é que eu consegui passar no meu primeiro concurso público. Depois eu passei em outros concursos, né? Eu, graças a Deus, fiz o Enem, passei, por exemplo, no Enem, tive uma bolsa integral, uma bolsa 100%, nunca paguei nada da faculdade, devido principalmente a esse conhecimento de geografia, de história, ok? Então, o que eu recebi hoje eu procuro passar. Então, tá aí disponível para vocês. Me formei, graças a Deus, aí, em administração de empresas. E hoje eu continuo estudando para concurso público. Então, se você gostou, peço que você se inscreva aí no canal, que deixe um like, né? Para estar incentivando, apoiando aí essa nossa atitude. Valeu, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!